A gente vai fazer uma mesa bem diferente, porque a década de 80 era New Age, né? Então era uma coisa mais colorida, assim, não dá para ser muito normal. E é uma continuidade da semana passada. New Wave, muito bem. Age é depois, o Wave é antes. Obrigada, Caco. Você era Wave, você era New Wave. Silêncio, por favor. A professora Vólia solicita. Sou péssima para isso, então vou tentar ser o mais formal possível. Bonitinho, que é para os 100 anos. Todos aptos? Todos presentes? Oi? Tá todo mundo aí? Silvio, Flório, Ana, Márcio, Lisete, Marcelo e eu. Bom dia a todos. Gostaríamos de começar essa mesa redonda, porém quadrada, como bem lembrou a Ana, dos egressos da década de 80. Na verdade, linear, uma mesa linear da década de 80. E agora bonitinho para a câmera. Vamos dar início à mesa redonda dos egressos da década de 80 e agradecemos a presença da professora Lisete, do professor Wilson Flório, professor Celso, professor Márcio Lupion, professora Ana e professor Silvio. E gostaríamos que cada um pudesse contar um pouquinho do como foi maravilhoso estudar na FAO, na década de 80, ou não, né? Mas de preferência sim, tá bom, gente? Que lembranças são sempre as boas, não é verdade? Então, começando com a Lisete, com as mulheres. Lisete, você. Bom, é um prazer, né, estar aqui com os colegas, e a gente tem 15 minutos, então eu vou tentar fazer um percurso razoavelmente rápido, porque eu achei muito interessante a forma como a Cecília apresentou a semana passada, contextualizando um pouco, né, as condições de mundo, né, de estrutura de mundo, e entender em que momento a escola estava. Então, eu fui um pouco por esse caminho, né, até para apresentar a minha inserção, em que momento, e mais especificamente de Brasil, né, eu vivenciei na escola. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu tenho uma tradição de escola pública, né? Eu sempre estudei nas escolas públicas, e num momento em que as escolas públicas ainda não tinham sido destruídas pelo acordo MacUsaid, né? Que foi a grande interferência norte-americana nas estruturas do ensino público. Então, as escolas públicas eram, de uma certa maneira, né, libertárias, não é? Tinha filosofia, tinha música, né? Tinha uma série de componentes que fazia com que a gente se aproximasse, né, do processo de educação com muito prazer e com essa perspectiva, né, de que o conhecimento e a aproximação, a relação professor-aluno era sempre uma coisa prazerosa, né? A gente tinha muito respeito pelos professores do ginásio, do colégio e tal. Aí o acordo MacUsaid, de fato, desestrutura toda a escola pública quando chama os americanos, né, consultoria americana, para dizer o que deveria ser o ensino no Brasil. E por isso que é tão aflitivo, né, cada vez que a gente, de novo, enfrenta esse desafio e essa coerção, né, acerca do que é um projeto de país, o que é um projeto de educação. Então, eu venho para esta escola com essa tradição, né, e com essa perspectiva. Quer dizer, as escolas públicas, que eram as melhores do período, me diziam um pouco, né, como poderia ser o ensino. E aí eu chego em 77, quando o Geisel fecha o Congresso Nacional, né, na escola. Esses dados todos, essa recuperação histórica, eu peguei da Comissão da Verdade do Estado. 77, que é o ano que eu entro, Geisel fecha o Congresso. 77 ainda, tem um Dia Nacional em maio, da luta estudantil pela anistia, e a greve da UNB, que foi uma greve importante dos estudantes. Segue a greve dos metalúrgicos, quer dizer, o país começa uma certa convulsão social, já começando a reagir com mais potência ao massacre da ditadura militar, né?
Em 78, uma das maiores greves do ABC, 1.600 operários. Em 79, a reconstituição da UNE, que foi uma das entidades mais combatidas pela ditadura militar, porque os estudantes eram uma grande força de reação, e, por isso, o ensino, o grande objeto de retaliação. Não é? Em 79, a reconstrução da UNE. Em 82, eu saio em 81 da escola. Em 82, acontece pela primeira vez a eleição para governador do Estado. E 84, o comício para as diretas já. Né? Então, eu pego justamente esse momento de Brasil em que a gente está tentando sair de um momento extremamente opressor, né, e que o ensino é uma ponta de lança mesmo, para um Brasil que vai tentando se democratizar, e hoje a gente vê uma democracia extremamente fragilizada, né, que a gente, na verdade, nunca constituiu. Então, a chegada na escola foi muito surpreendente, porque era uma escola muito diferente das estruturas das escolas públicas que eu vivenciava, em que a relação professor-aluno era mais amena, era mais agradável e tal. Né? Existia uma situação, uma relação, principalmente com os alunos que estavam no primeiro ano, uma relação de muito autoritarismo entre os professores e os alunos de alguns setores da escola, obviamente. Né? Então, a gente tinha alguns professores da Arena, por exemplo, que vinham diretamente do Senado, né, para dar aula de topografia. A gente tinha professores de representação gráfica que achavam que eram aos berros e aos gritos, não é? Que eles nos ensinavam alguma coisa. Então, eu estranhei muito este embate, né, que era essa relação muito autoritária e muito vertical entre os professores e os alunos. Era uma experiência que eu não tinha tido. Não é? E quando eu saí da escola do ensino médio, as pessoas falavam, mas por que você vai fazer arquitetura? E eu, de uma maneira muito jovial, né, porque não fazia nem ideia o que era essa profissão, dizia, porque é a profissão mais livre. Não é? Então, eu levei um susto, né, na hora que eu entrei aqui, e eu vi que não era desta maneira que alguns professores conduziam. Não é? Em compensação, eu anotei os nomes dos professores que me são inesquecíveis, né, e que, de fato, esses conduziram a minha formação. Na sociologia, a professora Vólia Cato. Na antropologia, infelizmente, eu não consigo lembrar o nome do professor de antropologia que me fez ler Reich. Né, eu li Reich nesta escola, William Reich. Né, a irrupção da moral sexual repressiva. Teoria da informação, o professor Teixeira Coelho. Teoria da arquitetura, o professor Bocara. História da arte, o professor Fábio Magalhães. Desenho, o professor Valterono. Arquitetura no Brasil, a professora Rita Artigas. Projeto, o professor Miguel Forte. E TFG, o professor Otávio Chimba. Não é? Essas foram as referências para mim na escola. Né? Uns, do ponto de vista intelectual, que são grandes intelectuais que dão e deram aula aqui, né? E outros que foram de projeto e que me ensinaram, que me trouxeram para o mundo do projeto como o mundo da investigação. Né? E o Miguel Forte era exatamente isso. Ele me encontrava pelos corredores e sempre perguntava, mas, Lisete, o que você anda fazendo? Né? E aí eu comentava com ele, ele dizia, agora sim. Né? E a gente tinha uma fórmula muito direta de fazer arquitetura, que era fazer o edifício moderno, era muito fácil acertar. Né? Então, ele me dizia, agora sim, né? Agora você compreendeu quais são os cânones da arquitetura. E me amparava, né, com muito carinho num processo de educação, de sedução. Não é? Então, esses foram meus mestres nessa escola, né, como uma grande experiência. Ou seja, teve um momento muito difícil, né, e muito duro de compreender que tinha também nesta escola professores da Arena, né, que conduziam a escola como deviam trabalhar no Senado, né, pelo menos as disciplinas dele, professores que eram da engenharia e que traziam aquela coisa da técnica e do cálculo, como se a gente não tivesse que relativizar isso em relação à arquitetura. Era ainda muito separado, a escola avançou muito nisso, e tinha uma experiência de TFG, que aí eu vou finalizar a minha fala, que era muito agradável, porque a gente escolhia o interlocutor.
Era um momento ainda na escola em que a gente escolhia o interlocutor de TFG, não é? E aí a gente conseguia fazer. O Otávio Chimba foi um grande cúmplice no meu TFG. Imagina, eu trabalhei com os poceiros da zona rural, da zona de melhoramento da zona rural de Peruíbe. Eu subi a Serra do Bananal, né, para trabalhar com técnicas vernaculares e tal. E ele amparou em toda a discussão, desde a discussão da reforma agrária até as discussões técnicas do que seria melhorar as condições de moradia ali. Então, foi fundamental eu poder ter escolhido, né, o meu interlocutor em TFG, que eu acho que é uma questão que a escola, até hoje, né, traz como debate. Não, obrigada, Lisete. Eu gostaria de passar a palavra para a Ana. Isso. Você imaginou? É porque é da nossa época, era desse jeito, né? Bom, confesso que é uma emoção estar aqui. Eu, desde a primeira mesa, despretensiosamente passei pelo corredor, sem me preocupar muito, mas eu confesso que no domingo começou a dar um friozinho na barriga, e eu vou ter que estar lá também, e uma certa aflição quase estudantil daquele aluno que chega no primeiro semestre, mas eu falei, não, calma, estou quase 20 anos aqui. Aí resolvi ligar os motores e retroceder um pouquinho. Eu sou formada pela turma de 1986, temos alguns colegas aqui que vão descrever os históricos, e vocês vão identificar finalmente quem cursou o mesmo, fez o mesmo percurso, né? E acabei vindo para cá numa transferência no meio do curso, o que foi um desafio, uma experiência muito bacana para uma garota que, naquela época, a gente falava muito, né? Filhinha de papai, muito protegida, muito cerceada, e, de repente, entrou numa faculdade porque era aquilo que ela gostava de fazer. Eu lembro que desenhava no banco do sofá da casa da minha mãe, desenhava nas bordas dos livros, onde sobrava espaço branco, lá estava eu desenhando. Então, a arquitetura naturalmente entrou na minha vida como uma das escolhas, quando, no nosso ginásio, a gente tinha que decidir o que ia fazer, né? E eu gostei da arquitetura também pelo nome, né? Arquitetura e urbanismo. Não parava mais a carreira, eu achei de bom tamanho. Entrei numa outra escola, confesso, agora é o dia de confessar várias coisas, né? Porque a menina meio despreparada da vida, em oposição à primeira fala da Lisete, que fiquei orgulhosa de ter na banca uma fala toda dessa, eu era absolutamente desconectada dessa atualidade, né? Uma menina normal que ia para a escola, voltava, fazia as tarefas, e acabei perdendo o tempo da inscrição do vestibular do Mackenzie. Eu quase morri, porque meu irmão já estudava aqui, e o sonho era estudar no Mackenzie também. Aliás, eu gostava de fazer tudo que meu irmão fazia, coitado. Roubei o papagaio dele, roubava as bolinhas de gude, queria jogar futebol de botão, era um horror. Ele entrou na faculdade de Direito, lá fui eu querendo fazer também, perdi a inscrição, morri, ressuscitei. Entrei numa outra faculdade, num dos primeiros lugares. Tive uma formação muito bacana, primeiro e segundo ano. Experiências interessantes, convivendo com professores como Renina Katz e Flávio Império na mesma sala, que me abriram a cabeça. Então, aquela menininha começou a entender a posição dela no mundo. Problemas da escola me fizeram migrar para o Mackenzie. E eu entrei em 84 aqui. Comecei cursando arquitetura em 82. Descobri muito da arquitetura e da vida nesses 2 anos, mas caí no Mackenzie, que era o meu sonho, e, finalmente, no meio do caminho, cheguei. Encontrei alguns coleguinhas naquilo que a gente chamava das panelas, né? Eu, primeiro dia de aula, vim munida com a minha lapiseira, meu papel manteiga.
primeiro dia de projeto, olhei a sala de aula, falei, todos sentados, cada um na sua mesa, régua T, que não era paralela, né? Régua T colocada, todos desenhando silenciosamente. Eu falei, nossa, onde eu fui parar? O que é isso? Era o terceiro ano, 2 salas de terceiro ano, e fui me ambientando. Então, foi uma descoberta, as panelinhas já existiam. Então, temos aqui um parênteses. O fato é que eu me sentia, né, a experiência, a descrição é da experiência própria, eu me sentia muito tímida ainda. Com todos já se conhecendo e eu lá, meio peixinho fora d'água. Com o tempo, as coisas foram melhorando, eu me entrosei rapidamente. No final do curso, tivemos uma eleição, e eu não vou falar da eleição que eu tive o desprazer de ser eleita, mas o fato é que acabou havendo um entrosamento bastante grande. Os colegas me acolheram, meninos, meninas, porque naquela época a gente ainda dividia muito, né? Era a turma dos meninos, a turma das meninas. Mas os grupos de trabalho diversos, né, diversificados, foram fazendo com que eu me aproximasse mais da realidade da arquitetura. Terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Era um momento de informação mundial que chegava à escola completamente diferente da de hoje, né? Hoje a gente pega o celular e sabe o que está acontecendo na escola em qualquer parte do planeta. E as informações chegavam assim como, você ouviu falar tal coisa? Ah, não, fulano trouxe, eu comprei um livro, a revista chegou. Então, as informações novas que chegavam da arquitetura eram de uma velocidade diferente, isso todo mundo sabe, né? Depois não vamos entrar no mérito da comunicação, mas eu acredito que os alunos hoje têm uma vantagem enormemente maior que a nossa. Eu me lembro dos trabalhos sendo feitos em folhas de papel ao maço, né? No quinto ano, a gente ouviu falar do computador. E alguns expoentes mais espertinhos foram buscar os arquitetos de destaque que aconteciam nos Estados Unidos, na Europa, trazendo informação para a gente aqui de uma maneira bastante informal, né? Então, eu não sei até hoje se eu continuava com falta de informação ou se todos os alunos tinham essa mesma sofrência. Mas, quarto ano, quinto ano, o desespero, né, da ameaça de enfrentar um campo de trabalho que parecia mais um buraco negro, né? A gente não sabia direito o que ia acontecer quando saísse daqui. Alguns colegas se juntavam e faziam um escritório, outros colegas se aventuravam a estudar fora, muitos deles estão fora, não? Ficaram por lá. E outros tantos buscavam um trabalho pela cidade mesmo, pelas suas cidades natal, né? E eu, olhando tudo isso, tive uma formação finalizada com o professor Ribeiro de Almeida, foi meu orientador de TGI, né? Chegou a ser TGI. O trabalho final era só de projeto e a gente tinha todas as outras 8 disciplinas formalizadas de uma maneira desconectada com o trabalho de projeto. O fato é que saímos e eu vi somente após a minha entrada no campo de trabalho, na área do dia a dia empresarial, né, das condições de solicitação que o mercado nos pede, o quanto foi importante essa formação aqui. Então, sem dúvida, eu posso dizer que ter compartilhado desse espaço de escola, ter convivido com os colegas, sem dúvida, ampliou a minha visão de profissional e de vida também, né? Eu saí um pouco menos
filhinha do papai e da mamãe no 5º ano do que eu entrei, né? Então, isso foi muito bom. Os nomes dos professores, eu precisaria abrir os registros, que eu realmente não tenho, mas é emocionante, depois de 10 anos de formada, vir até aqui e conviver com os professores que fizeram, inclusive, parte da minha banca de TFG. Eu vou lembrando de mais coisas daqui a pouco, porque temos mais 2 colegas da mesma época. Só para concluir, eu entrei como um patinho feio, né, meio desconectada, morrendo de vergonha de tudo, e acabei, na minha formatura, tendo que ser a oradora da turma. Sabe aquela história de quem quer ser o síndico? Todos dão um passo atrás e você acaba ficando lá e fica na frente. Então, acabei tendo que me virar como a oradora da turma também, o que foi muito marcante, muito emocionante. Isso gravou o carinho que eu tenho por todos. É isso. Eu passo... Vamos... Flório agora vai concluir um pouquinho do que foi 86. Professor Flório, por favor. Obrigada, Ana. A Ana fez um relato emocionado, né? Foi bonito. Bonito. Flório. Bom, eu queria iniciar essa conversa, esse depoimento aqui, com um fato que eu me lembrei há algum tempo atrás, que, com o passar do tempo, a gente vai esquecendo, né, algumas coisas importantes, infelizmente. A primeira vez que eu ouvi falar do Mackenzie, né, uma coisa muito curiosa, né, uma coisa que se perdeu em algum momento na minha vida, mas eu consegui resgatar. Eu morava na Zona Sul de São Paulo, né, num lugar bastante pobre, né, e eu tinha alguns vizinhos da mesma rua, né, que tinham uma ambição de entrar na universidade, né. A gente vinha num contexto muito pobre e tal. Próximo da minha casa tinha uma favela. Os meus maiores amigos, até pelo menos há 15 anos de idade, eram pessoas da favela, e que muito me ensinaram sobre as questões sociais, e depois eu viria entrar em contato na universidade, né? Mas foi curioso que, em torno de 7, 8 anos de idade, eu acompanhei uma conversa muito curiosa de um vizinho, né, cuja mãe queria que o filho entrasse no Mackenzie, né, fizesse engenharia. E a maior decepção dela foi que o filho não entrou aqui. Entrou numa engenharia, acho que em Lins, no interior de São Paulo, né? Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar do Mackenzie, né? E cresci, né, naquela expectativa se iria conseguir fazer uma faculdade, enfim, porque eu venho de uma família que tinha muita dificuldade, né, financeiras, etc. E foi curioso que, quando chegou no primeiro colegial, né, meu pai queria que eu fosse engenheiro, minha mãe queria que eu fosse médico, né? Eu, como bom adolescente, contrariei os dois, descobri que existia arquitetura, né? Mas também, uma idade de 16 para 17 anos, é uma idade muito difícil de você tomar uma decisão sobre o rumo da tua vida, né? E aí eu acabei ingressando numa coisa muito curiosa. Entrei em filosofia na USP, né? Poucos sabem aqui que eu tive um momento na minha vida em filosofia na USP, né? E foi uma coisa muito curiosa, porque eu mantenho esse carinho com a filosofia, com a questão conceitual, que depois eu vir a descobrir melhor, né, que é uma coisa essencial para o arquiteto, conceituar, enfim, né? Então, na USP, de certa maneira, eu aprendi isso. Mas quando eu ingressei no Mackenzie, em 81, eu descobri que dava para conciliar uma série de questões que eu via do tempo do meu pai. Meu pai construía bastante na década de 70, minha mãe não gostava de me ver em casa, me mandava para a obra, né? Falava, vai com teu pai lá, fica lá na obra com ele e tal. E eu acompanhava a construção e eu acabei ganhando assim, confiança e, de fato, respeito pela questão da arte de construir, né? Então, a descoberta da arquitetura, para mim, foi muito gratificante, porque conciliou todos os mundos que eu imaginava. A parte filosófica, a parte construtiva,
né, que eu aprendi a respeitar com meu pai, né, e todas as questões da sociedade, né. Então, para mim, foi uma coisa muito bacana entrar no curso de arquitetura. E, curiosamente, quando eu entrei aqui, uma das primeiras aulas que me chamaram muito a atenção era uma tal de teoria da arquitetura, né. Eu falava, puxa, mas eu achava que... Por que teoria, né? Eu achava que tinha uma coisa muito mais pragmática, tudo mais, então. E tive aula com um sujeito que agora é um colega, né, na Unicamp, o Ernesto Bocara, né, que nos fez, numa das aulas, nas primeiras aulas aqui do curso, dividiu a sala em duas partes, metade da turma miava e a outra metade da turma latia, né? E eu falei, nossa, será que eu entrei no curso certo, né? Então, era um curso de teoria extremamente dinâmico, né? Uma coisa que o Bocara, depois muito tempo depois eu descobri que era exercícios do Boal, né? Enfim, de teatro que ele trazia para cá, do Augusto Boal, enfim, uma coisa bastante interessante, né? Algumas performances que ele fazia aqui no curso, né? Que viajava, falei, puxa, essa viagem também eu via na USP, né? Uma viajar, essas coisas meio alucinógenas. Eu queria saber que droga ele tomava, né? Para ficar tão assim. Depois eu fui descobrir o que ele tomava, né? Tomava um chazinho especial. E uma coisa muito interessante, porque essa viagem no mundo das ideias, né, que eu compartilho, tanto do lado da filosofia quanto da arquitetura, para mim é muito importante, né? No primeiro ano eu descobri que, de fato, aqui do curso, descobri que eu tinha entrado numa escola certa. Por quê? Porque tinha um viés muito pragmático, né, e eu sou pragmático até hoje, uma escola pulsante de profissionais, né? Boa parte dos professores que eu tive prazer de ter aula eram arquitetos, né, de ofício. Isso é muito importante até hoje, eu considero isso uma das coisas mais importantes, né, o sujeito ser do ofício, para transmitir um pouco daquilo que de fato ocorre no mundo lá fora, né? E no primeiro ano também eu tive a oportunidade de oscilar entre esse mundo acadêmico, de estudo e tal, e o canteiro de obras que meu pai estava construindo. Então, foi uma coisa muito gratificante, porque algumas disciplinas mais técnicas que a gente tinha aqui, né, eu tive concreto armado 1, 2, 3, 4, não sei quantos, uma série de disciplinas de concreto armado, que era uma coisa muito presente na nossa escola naquele período, que foi muito interessante, porque eu vi aquela aplicação no canteiro de obra, quer dizer, a sondagem, a construção, a concretagem, a ferragem, né? Meu pai brincava, falava assim, você vai calcular tudo isso aqui e vai chegar à conclusão que esse ferro aqui é 1/4, 3/8, isso e aquilo. Tal. Então, temos uns macetes que tem que aprender até para calcular, né? Mas esse viés pragmático, somado à experiência dos professores, me chamava muito a atenção, em termos de ofício, né? No final do primeiro ano, eu tive a oportunidade de fazer um curso no Grupo Panorama, que é aqui pertinho, aqui no prédio do IAB. Lá eu tive uma experiência muito interessante para mim, me enriqueceu muito, porque eu fui fazer curso de desenho, né? Falei, afinal de contas, os arquitetos têm que saber desenhar muito bem, né? Desenhar muito bem, se expressar muito bem, com desenvoltura, né? Então, fui fazer cursos de desenho também, para poder melhorar a técnica, etc. E, no curso, eu tive a oportunidade de, depois, virar um professor auxiliar do curso, né? Eu fiquei um ano no Grupo Panorama, ensinando a desenhar, fazer perspectiva, tá? E gostei de fazer perspectiva. Isso era uma coisa que eu viajava, né? Aquela coisa do desenho, no mundo do desenho, né? Isso me foi muito útil em termos dos outros estágios e da minha vida profissional. E também, nesse período lá no prédio do IAB, eu me defrontava no Grupo Panorama, abria a porta, ia descer o elevador e encontrava um senhor de cabelo branco, que depois de algum tempo eu vim saber que era o Artigas, né? Eu pegava, cumprimentava, etc. Tal. Até hoje eu me arrependo de não ter puxado um papo, né? Quer dizer, já uma conversa, né? Sempre respeitava, descobria, admirava, né? Já conhecia, enfim, mas não conhecia toda a obra que ele havia feito aqui em São Paulo, enfim, né? A gente sabia aquela cultura geral do curso de arquitetura, mas não profundamente, né? Durante esses anos aqui do curso, me chamou muito a atenção
uma série de exercícios, né? As aulas elas eram preponderantemente práticas, haviam poucas aulas expositivas, né? O curso anual, né? E os exercícios voltados realmente para uma série de questões pertinentes ao projeto, né? A escala do edifício, né? Eu guardo com muito mais carinho os exercícios de projeto, né? De projeto em si, da disciplina de projeto, né? Embora fizéssemos exercícios em outras disciplinas, né? Disciplinas de planejamento, disciplinas até de arquitetura de interiores. Mas o que me chamava a atenção era, de fato, a desenvoltura com alguns professores com quem eu tive aula na hora de ensinar. Por exemplo, o caso do Sérgio Pilege, né? O Chimba, no começo, no primeiro ano, eu tive aula com o Chimba. O Chimba nos ensinava, nos encantava nessa questão do que é o ofício, né? Fui trabalhar um tempo com ele lá, porque eu tinha uma amiga, né, na mesma sala que trabalhava no Chimba, e a gente foi fazer desenhos lá, tal, e tinha a aula com ele aqui. E depois, acho que no terceiro ano, tive aula com o Sérgio Pilege. O Sérgio Pilege tinha uma desenvoltura muito grande de fazer perspectivas de ponta-cabeça, né? Então ele falava: olha, você está nesse ambiente aqui, ó, imagina que é o mezanino e tal. Eu falava: mas o que ele está fazendo? Ele está dizendo para mim? Né? Então eu comecei a querer imitar esse tipo de conversa com papel, né? De aprender a se comunicar, não só com a palavra, mas pelo desenho, e uma coisa complementando a outra, né? E forçado pelos professores, isso era um costume dessa escola. Eu acho que eu sinto um pouco falta nesse momento, de que os trabalhos eram constantemente expostos, eram colocados na parede, né? Os professores nos chamavam e falavam: você, tal, põe o trabalho na parede para poder fazer a discussão, né? Isso enriquecia muito, né? Tornava o curso muito pulsante. Por quê? Porque você via a crítica ao seu projeto, mas a crítica aos outros projetos, e a discussão entre si, né? Não para comparar, porque isso é uma grande bobagem, comparar coisas, ideias diferentes, princípios diferentes, enfim. O mundo é muito grande, é muito amplo e tudo mais. Então, eu acho muito interessante quando você tem a oportunidade, numa sala, um privilégio, eu acho isso um privilégio, de compartilhar, não só com os colegas, ideias, ideais, enfim, visões de mundo, num projeto, né? E, sobretudo, sofrer uma crítica dos professores. Em todos os anos que eu tive aula aqui no curso, por exemplo, no quarto ano, que eu tive aula com Vasco de Mello, né? Um ano inteiro com o Vasco aqui, eu aprendi coisas assim fabulosas. Por quê? Porque era um sujeito que falava: olha, eu fiz isso aqui no projeto tal, trazia o projeto para nos mostrar. Ó, eu fiz isso aqui assim, eu soluciono esse problema desta maneira, né? Isso eu acho extremamente importante e generoso, né? Um professor, né, um arquiteto, trazendo o seu trabalho profissional para a escola para ser debatido, né? Em alguns momentos isso ocorreu. Por exemplo, o Vitor Lotufo. Lotufo também foi um professor importante aqui na nossa escola, que deveria ser mais lembrado, porque também tinha uma atuação, né? Umas coisas do Gaudí. Ele apresentou um mundo de Gaudí para mim. Até então não havia tido esse contato. Quem é esse tal do Gaudí, né? Que tipo de arquitetura? Como isso fica de pé? Como é que é estruturado e tudo mais, né? No meu TFG, eu tive a oportunidade de ter um grupo de professores. Aí eu já estava no noturno, né? Eu já tinha passado do diurno para o noturno, para poder trabalhar durante o dia, né? Trabalhava no Joaquim Guedes, depois fui trabalhar com outros professores aqui da escola. E no TFG, o prazer enorme de ter um Roberto Loeb, o Santana, Antônio Carlos Santana, o José Borelli, né? O Carlos Bratic, como professores, né? De uma maneira muito bacana, porque nós éramos incentivados a falar com vários professores, né? Isso ocorria em vários semestres. Então, não ficar preso a um único orientador, porque ter visões, e sem nenhum ciúme, uma coisa extremamente generosa, uma coisa realmente fraternal, né, de você, puxa, mas fala um pouco com ele, que ele já estudou mais a questão de estrutura metálica, olha, ele sabe mais madeira do que eu, né?
Então, poxa, isso é uma coisa extremamente boa para a nossa formação, né? Então, neste curso aqui, eu tive a oportunidade de ter visões diferentes. É uma somatória de visões de diferentes professores que enriqueceram muito a minha formação, né? Tive aula com a Maria Pronin, né? Foi minha professora, que me ensinou muita coisa sobre arquitetura de interiores, né? O exercício daquela vila que a gente fazia, aquela vila operária, né? Era muito bacana, né? Então, a gente teve a oportunidade aqui, vários colegas com quem eu dou aula hoje, né? O Mário Durão, né? São pessoas que, de fato, eu percebia. O Flávio Marcondes, por exemplo, eu conheci fora daqui, né? Foi curioso, porque eu tinha essa coisa de fazer estágio aqui e acolá, e eu conheci ele fora daqui. E eu fui ver, pô, quem é esse arquiteto, né? Arquiteto tal. E a gente olhava muito as revistas Acrópole e tudo mais naquele momento, e a gente foi vendo, puxa, Flávio Marcondes, pô, ele fez projetos de estações de metrô. Aí foi descobrindo que várias estações do metrô da linha Norte e Sul tinham sido projetadas por arquitetos daqui, né? Isso me fazia sentir muito bem, porque eu me sentia no lugar certo, na formação certa, tá? Não vou falar das festas, porque eu acho que o Silvio vai falar, né? Eu acho que uma das coisas que essa escola tinha de bom, né, era o convívio social. A gente participava muito de festa, muito, né? Nós não éramos perfeitos, né, Silvio? Mas a gente era bom de projeto e ia bom de festa, né? A gente sempre em festas, né? E isso enriquecia essa convivência, quer dizer, aquilo extra classe. Eu acho muito importante esse convívio, né, dos alunos. Isso fortalece o espírito coletivo, né, colaborativo, isso é muito importante, tá? E quero dizer, por último, que, de fato, foi um prazer retornar para o Mackenzie em 92, quando o Walter Saraiva Nisi convidou meu sócio, primeiro, depois a mim, para retornar à escola como professor, né? Eu tinha um escritório aqui perto de arquitetura e computação gráfica, e o Nisi, como sempre fazia, entrevistava o professor para ver se ele tinha o perfil para a disciplina, né? Foi no meu escritório, viu que eu tinha lá 15 computadores, ele falou, bom, então acho que é a pessoa certa para dar aula de computação. Então, eu entrei aqui para implantar, junto com o meu sócio, a disciplina, né, computação na arquitetura, né? Isso em 92. Né? E penso eu que, nesses 35 ou 36 anos que eu estou aqui, realmente é a minha casa. Me sinto muito bem aqui, na companhia de todos os colegas e todas as pessoas que me incentivaram a trabalhar no âmbito da arquitetura. Agradeço a todos. Obrigada, Flório. Gostaria de passar a palavra, então, para o Celso, né? E depois para o Silvio e, por último, para o Márcio. Bom, boa tarde a vocês. Obrigado por estarem aqui. A minha turma é um pouco mais velha que a do Flório. Ela é de 81. Né? E, é claro, muitos relatos aqui de professores. Vamos dizer, acho que alguns foram realmente muito marcantes para nós, né? Como o Bocara, que já foi citado 2 vezes, amigo pessoal. Já durante a escola, nós ficamos amigos, participamos de diversas coisas. Estou olhando para a Vólia, não é? A professora de Sociologia, uma parte muito importante, lembrar isso. Agradeço por esse tempo, Vólia. Agradeço mesmo, sabe? Agora, eu gostaria de lembrar, vamos dizer, junto a outros, alguns que ficaram, por exemplo, a parte de urbanismo, na época, planejamento urbano, quase ninguém fala, não é? E os esforços, por exemplo, que se faziam, com o velho Celson Ferrari, não é? Mas também com o Jairo, eram esforços, na verdade, não é uma verdade de que nós passávamos de uma forma tão leniente por esse assunto. Era um assunto bastante importante aqui dentro da escola, sempre foi bastante importante, os aspectos da cidade, do planejamento e, obviamente, depois da constituição urbana, né? Sempre foi muito importante. E lembrar outra pessoa que, junto ao Artigas, trabalhou bastante, que foi o Cascaldi.
não é, que foi nosso professor aqui também. E uma pessoa, como se costuma dizer aqui na arquitetura, generosa, não é? Ou seja, ele estava sempre aberto para o que os alunos gostaríamos de saber. Realmente o que mais marcou para mim, ou talvez 2 momentos marcaram bastante para mim, o primeiro ano e o último ano. O último ano realmente foi uma grande revisão para mim, de tal forma que eu entendi que eu talvez pudesse ter feito de novo a faculdade. Não é? E nisso vou dar toda a importância devida ao Flávio, olha lá, sentado aqui ao nosso lado. Não é? Ele foi o orientador do meu trabalho, justamente no último ano de projeto. Uma mega estrutura, um pouco de arrogância, né? Mas foi uma mega estrutura, uma pessoa sozinha fazendo isso. Mas deu certo, né? A gente foi bem nisso, com o total apoio do Flávio. E o primeiro ano realmente era excepcional, era uma grandeza, né? Com antropologia, sociologia, teorias. Realmente era um mundo, como o Flório já citou, que criava uma anteposição e uma clareza muito grande diante de uma ação fortemente pragmática e profissional, não é, profissionalizante, que nós temos até hoje. E que eu acho que é uma das nossas grandezas, a gente não pode perder isso de forma alguma. Não é? Essa ação do ofício na arquitetura, mas também a do pensamento, são 2 coisas que sempre foram carregadas aqui com muita clareza e muita propriedade. Não é? Justamente esses aspectos que o Flório estava falando. E outro que também devo muito assim, um pouco das contribuições, muito das críticas, também já citado aqui, que foi o Chimba, não é? Que ele quase não vem aqui para a nossa faculdade, é uma pena, mas foi também uma pessoa muito importante, porque eu e alguns colegas que damos aula hoje somos do curso noturno, não é? Eu já entrei no curso noturno e, obviamente, havia uma expectativa diferente, professores novos tinham sido contratados, então tinha toda uma, vamos dizer assim, um aspecto diferente. E, de uma certa maneira, aquilo que se mantinha como tradição própria da escola também ganhava uma certa arejada, porque tínhamos vários professores que não eram exatamente aqueles que estavam dando aula de manhã. E que abriam justamente toda essa construção própria da escola. Então, assim, eu sempre agradeço muito a eles. Mas, assim, depois dessa parte um pouco de uma memória mais produtiva dentro da escola, assim, a minha família, na verdade, é de mackenzistas, não é? Eu nunca tive muita dúvida se eu deveria estar aqui. Eu sempre estive aqui, não é? A minha família sempre, de uma certa maneira, me dirigiu através dos seus pensamentos, dos estudos, das pessoas mais velhas. Meus irmãos, né, que são mais velhos do que eu, sempre me dirigiram para cá. Mas o que, na verdade, me cativou muito aqui foi uma vez que eu vim com um amigo meu, eu nem estava na faculdade, estava nem no colégio ainda, foi o Jardim. Não é? Nós temos uma escola do Jardim. Me cativou. O Jardim. Eu fiquei algumas horas sentado no Jardim, sozinho, e, na verdade, eu queria estudar na escola do Jardim. Não é? Um espírito diferente que tinha aqui, né? E isso é alguma coisa que, para mim, sempre eu diferencio muito. O que são os nossos recursos técnicos, pedagógicos, que definem a nossa faculdade, e aquilo que define uma certa espiritualidade presente, a tradição dessa escola. Para mim, a escola é isso. A escola é o contato com os nossos alunos, os alunos que vão virando nossos colegas, mas, assim, nós, enquanto alunos, como que nós vivemos o dia a dia dentro dessa escola, e que é muito parecido com o que os nossos alunos atualmente vivem também. Algumas incertezas, o mundo que acontece fora, a questão dos professores, os nossos dramas internos,
isso pertence à nossa formação. E é muito importante para nós. O quanto isso mais for intenso, mais nós carregamos como uma ação fundamental dentro da nossa vida. E eu sempre me lembro agora, nessa parte, das grandes conversas com o Wagner, que também dá aula aqui, não é? Com o Paulinho Lisboa, e diversos outros colegas que passávamos horas, muitas vezes, discutindo sobre arquitetura, as questões, sejam de estilo, dos programas, mas também das questões que nos habitavam frente aos ambientes próprios de teoria da arquitetura. Não é? Então, assim, eu entendo a escola, na verdade, essa ação, esse diálogo constante que temos entre nós, colegas professores, sempre, mas também com os nossos alunos. Não é? E, é claro, eu tenho certeza que os alunos, como vocês mesmos. Toda essa conversa, as nossas angústias, as nossas decisões, aquilo que fazemos e aquilo que muitas vezes deixamos de fazer, pertence justamente àquilo que constrói a tradição aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, desde 100 anos, não é? Um século. É uma tradição que se constrói em corações e mentes. Não é? Por fim, a minha última afirmação nesse ponto, eu gostaria de talvez dizer que eu acho que eu nunca saí daqui. Não é? Eu voltei para dar aula muito cedo, cerca de um ano e meio depois que eu me formei, justamente porque eu entendia que eu não podia ficar parado dentro do escritório, eu tinha que continuar estudando, e um dos motivos também de um desafio para continuar estudando era vir para a escola e dar um pouco dessa contribuição. Não é? Então, há mais de 30 anos que eu estou nessa tarefa, junto a um trabalho de projeto. Vocês podem acreditar ou não, mas eu faço projeto também, eu faço bem. Mas não fico propagando isso muito. Não é? Normalmente, vocês me conhecem como uma pessoa bastante teórica. Obrigado. É um esforço que eu faço, né, de que vocês me reconheçam por uma determinada identidade. Não é? Mas, na verdade, assim, por esse último ponto, eu gostaria de afirmar que, no fundo, às vezes eu não vejo muita diferença entre nós, professores, e vocês, alunos, porque, fatalmente, eu nunca saí daqui. Obrigada, Celso. Nós nos sentimos, assim, seus colegas, assim. Eu que vim um pouquinho depois, né, e todos da plateia. Silvio, diz que você vai contar das festas, verdade? Eu participei de, acho que todas as festas, mas eu não lembro de nenhuma. O estado etílico não... Tudo. Bom, eu diferente do Nardelli, que teve na banca, na mesa anterior, e relatou uma trajetória muito política aqui dentro do Mackenzie, eu sou um daqueles filhos da repressão mesmo, né? Porque eu estudei no Roosevelt, uma escola pública, num prédio fantástico do Paulo Mendes da Rocha, ali na Liberdade, e tive uma experiência, na 8ª série, uma professora pediu para fazer uma redação, assim, olha, 20 linhas, escrevam uma redação com o tema As Dores das Coisas que Não Voltam Mais. E eu, desde aquela época, metido a fazer gracinha, tal, para os amigos, tal, falei, não gostei desse tema, peguei e escrevi 20 linhas de ai, ai, uiu, e tal. Bom, e aí tomei bronca da diretora, da professora, da minha mãe, do delegado da educação que estava lá de passagem, uma semana de suspensão. E eu, assustado, era chamado de subversivo, fui no dicionário para ver o que era subversivo, não entendia por que de tudo aquilo, tal, e aí aprendi que isso era uma seara que era melhor
ficar meio de longe mesmo. E aí, na década de 80, quando entrei, as coisas aqui no Mackenzie já estavam meio esfriando, mas a questão política aqui já não era mais tão quente. As coisas já tinham esfriado e as questões da luta mais social e cultural é que tomavam um espaço maior. Né? Tanto é que o que se lutavam era uma ordem de costumes mesmo. Né? Eu me lembro que as questões culturais, por exemplo, no teatro, o que acontecia na época, na década de 80, era o Teatro do Ornitorrinco, do Cacá Rossé, o Teatro Oficina, do Macunaíma. Na música, a gente curtia o Premeditando Breck, Língua de Trapo, que não eram mais questões políticas que se discutia. Né? Na televisão tinha a TV Pirata, o Caceta e Planeta, que no Rio de Janeiro tinha o Besterol, que era isso que surgia na década de 80. Né? E era dentro desse contexto que eu entrei aqui no Mackenzie. Entrei em 82. A gente tinha a melhor seleção do mundo e perdemos a Copa. Saí em 86, a gente tinha a melhor seleção do mundo e perdemos também a Copa. Então, foi uma década... A década foi complicada, né? Assim, eu vi um monte de relatos aqui super positivos, mas não foi uma década fácil, de 80. O Mackenzie, que também era uma maravilha, eu vou contar uma coisa para vocês. Aqui no Mackenzie não se usava bermuda. Homem não podia andar de bermuda aqui dentro. Eu era presidente da Atlética, e isso há 30 anos atrás, 30 quilos a menos, tá? E a gente treinava, saía daqui às 11 horas da noite, tinha que sair, os seguranças não deixavam sair da quadra até a rua de shorts. Tinha que vestir um moletom para ir da quadra até a rua. E eu insistia, brigava, saía acompanhado com 4 seguranças me acompanhando. E só de raiva chegava lá na calçada, punha o moletom. De birra. Então, existia... Eu me lembro de um episódio com o espaguete, o Flório vai lembrar, que um professor chegou e falou: tira esse chapéu, na minha aula não vai assistir aula de chapéu. O espaguete ia tirar o chapéu e falou: não, se pedisse com educação eu tirava, mas desse jeito eu não vou tirar. Falou: não, vai tirar sim, porque senão eu vou chamar o segurança. Então, chamou o segurança, teve que sair da sala acompanhado de segurança. Na aula seguinte desse professor, todo mundo de chapéu na sala, capacete e tudo mais. Então, existiam essas questões ainda aqui no Mackenzie. Mas, enfim, não deixou de ser um contexto muito legal. E essa questão da discussão cultural, das brigas sociais, eram muito interessantes. E o que se discutia na arquitetura, o Júlio falou muito bem, era a pós-modernidade. A gente, na década de 80, falava-se em pós-modernidade.
E a forma de representação, a valorização da representação, era uma coisa muito legal, que os professores aqui valorizavam. E a gente teve oportunidade de ter aula com pessoas fantásticas mesmo, que desenhavam muito bem. O Flávio Canteiro desenhava maravilhosamente bem. Ernesto Zamboni, tivemos aulas com já citados Miguel Forte, Vitor Raif, pessoas fantásticas, né? A já citada Volha, a Volha está merecendo já um busto aqui, mas a Volha tinha um trabalho maravilhoso feito com os alunos, levava os alunos lá na periferia, fazia uma entrada dos alunos que muitas vezes, conforme a Ana falou, vinham de outras situações que não conheciam um mundo mais real, e todo mundo se maravilhava de conhecer um outro contexto de mundo, de construir, de ver a autoconstrução. Era um trabalho fantástico, todo mundo se deliciava. Outro dia a gente fez um encontro de 30 anos de formado, todo mundo ainda lembra hoje desses trabalhos. Então, era uma experiência fantástica. E essa relação professor-aluno era muito próxima. A gente tinha conversas com o Miguel Forte que se estendia até a casa desses professores. A gente ia na casa dos professores ter esse convívio. Então, ficava conversando com o Teru Tamaki, que deu aula aqui. Teve o Semiamar, que desenhava também super bem, fazia perspectivas fantásticas. E a discussão da pós-modernidade era muito rica. Eu me lembro que os trabalhos de graduação tinham uma outra dinâmica. As bancas eram feitas por todos os professores de projeto e as salas ficavam lotadas, ficavam abarrotadas de alunos, né, assistidos pelos professores dos outros anos também. O Sami, que foi meu orientador, fazia uma dinâmica de grupo e a discussão era riquíssima. E a qualidade, inclusive por conta da própria discussão da pós-modernidade, era muito rica na forma da apresentação. Nessa época, o próprio IAB motivava a discussão, promoveu uma série de encontros chamados Tendências da Arquitetura Contemporânea para discutir a questão da pós-modernidade. Existiam uns encontros chamado Must da Arquitetura, foram vários arquitetos que estavam discutindo essa questão. Pitanga Damparo, que já faziam coisas como não expressar mais aquela questão da verdade do material, pintava coluna de gesso imitando mármore. E os alunos nessa época adoravam essas coisas, né? Primeiro, porque não era uma coisa... era uma contravenção do que a modernidade, né, que a FAO ainda mantinha como um princípio fazia, e outra era uma coisa que apontava para o futuro. E isso tinha uma relação muito forte, que motivava muitos alunos, que fez com que essa relação, essa proximidade com os professores
unisse e desse uma integração fantástica e aproximasse para juntos realizassem uma exposição lá no MIS, inicialmente. Essa é uma história interessante. Foi feita uma exposição dos trabalhos dos alunos da turma de 84 no MIS, do trabalho de graduação, porque teve uma leva super interessante para expor os trabalhos, os melhores trabalhos, ou todos os trabalhos, eu não me lembro, aqui do Mackenzie, né, lá no MIS. Junto dessa exposição foi feita uma homenagem, na época, ao Barretinho, que também deu aula aqui, que havia falecido. E teve uma repercussão super bacana e tal. Aí, um ano depois, aí já na minha turma, a gente fez essa mesma exposição. Essa exposição já não foi no MIS, foi lá no Museu da Casa Brasileira, com os trabalhos de graduação também. Aí foram convidados os melhores trabalhos também da FAO, para expor lá no Museu da Casa Brasileira. Essa exposição teve o apoio da Secretaria de Cultura do Estado. O nome dessa exposição foi O Tombo da Mola. Não me perguntem por que esse nome, até hoje eu não sei. O Roberto Espina está aí, você lembra por quê? Ah, então era isso. O Bocara sempre tinha que estar envolvido nessas coisas. O Tombo da Mola. E nessa ocasião foi feito uma discussão. O Zeca participava também da organização, o Sami Bussab participava, o Tito Lívio, da organização dessa exposição. E depois disso, o Zeca encabeçou uma frente da organização, junto com a Projeto, se não me engano, a revista Projeto, e com o Carlos Fayette, lá no Rio Grande do Sul, que parece que organizava também uma exposição com os trabalhos de graduação lá no Rio Grande do Sul. E aí nasceu o Ópera Prima. Então, a gente pode falar que o Ópera Prima teve um embrião aqui no Mackenzie, com os trabalhos de graduação aqui dessa faculdade. Eu tenho muito orgulho de ter estudado aqui no Mackenzie e ter voltado para cá. Eu acho que eu tenho quase que mais de 1/3 da minha vida dedicados aqui ao Mackenzie e vividos aqui nessa faculdade. Então, a Vólia, o Sami, o Flávio Marcondes, o Tito Lívio, são pessoas muito queridas que eu tenho aqui, e para mim é sempre uma satisfação todo dia que eu acordo e falar, vou dar aula lá no Mackenzie, porque aqui é uma casa que eu considero um quintal aqui. Obrigado. Obrigado, Silvio. Obrigada. Adorei. Acho que todos aqui presentes, né? Márcio. Gente, eu vou ser breve, porque assim, ser o último é uma bênção, porque ser o último, mas tem um problema, porque todo mundo já falou quase tudo, né? Então, eu falei, vou falar um pouco de política na época, que eu era meio alienado, porque eu era skatista e surfista, tinha 10 na cidade. Então, eu passava meu tempo olhando tudo, e eu conseguia realmente entender as pessoas. Então, eu estava na rua, e ao mesmo tempo que eu estava em casa com meus amigos, sonhando que São Paulo deveria ter praia.
tá? Então tinha uma ideia de cidade ideal. E no outro modelo também, eu acreditava literalmente naquela época que eu não ia conseguir entrar na arquitetura, que era algo que era um máximo. Então existia no Mackenzie uma coisa que chamava ciclo geral. Então você poderia entrar em desenho industrial e estudar muito se quisesse e passar para a arquitetura. Eu consegui entrar no desenho industrial, estudei muito, mas muito. Eu deveria ter estudado no vestibular, mas estudei muito. E consegui transferir para a arquitetura. E quando eu cheguei aqui, eu percebi um clima fantástico. Por quê? Porque existiam dois tipos de situação. Eu era um importado de um outro curso, que pensava em peças. Quando eu chegava no DAFAM e via aquelas pessoas realmente preocupadas com todas as outras pessoas, a aula da Volia, eu entrava na aula da Volia e falei, eu acho que quando eu vou evoluir, eu vou conseguir ver um pedaço do mundo assim. E o Celso, que era meu colega de sala, quando eu abri a boca, eu falei, gente, eu acho que o surf destruiu o pouco que sobrou do meu cérebro. Porque ele era tão inteligente, sabe, que ele é exatamente a mesma pessoa que ele é hoje. Tá? Então, eu fiquei pensando o que falar, eu falei, eu vou passar as minhas impressões dentro da faculdade. Por quê? Porque você imagina a situação, eu já tinha uma certa tendência a pensar no ser humano, do tipo assim, eu via os professores falando dos arquitetos, entendia o porquê que eles faziam tudo, mas eu passava o tempo todo na faculdade tentando entender o que as pessoas iam sentir nos espaços. Então tinham dois tipos de professores na minha cabeça, assim, professores filósofos, como a Volia, o Bocara. O Bocara, eu entrei na aula dele pela primeira vez, vi um filme de um bonequinho amarelo pulando. Daí todo mundo olhou para mim e falou assim, Márcio, você está entendendo alguma coisa? Eu falei, entendi tudo, sabe? Então, no meio daquele cenário, eu falei, puxa, eu estou encontrando algum lugar, sabe? Então, e ao mesmo tempo que eu não ia nas festas, porque eu era surfista, e já tinha uma tendência de monge guardada, porque eu queria que todo mundo morasse bem, todo mundo fosse feliz. Então, como é que era a visita, o acesso na sala de aula? Eu cheguei, encontrei na minha primeira aula de desenho, que eu achei, bem, vou começar me dando bem, porque eu já desenho há um ano, né? Fiz marcenaria, cerâmica, tudo. E peguei um professor muito engraçado, que chamava Sami Bussabi, vocês não lembram, vocês não viram, não tem nem foto dele aqui para mostrar para vocês. Ele tinha um bigode de Salvador Dalí. Daí a gente desenhava 4 horas. Sem me amar. Não, Sami, desculpa. Não, sem me amar. Você foi meu professor, ia falar de você, foi um ato falho. Vou falar já já. Daí o Sem me amar pegava a gente desenhando, tinha que desenhar com uma lapiseira, que não são essas lapiseiras, ele pegava a 05, que era uma mega evolução, na mão da gente, olhava, você está fazendo com lapiseira? Eu falava, mas estou rodando. Ele falava, não serve, e jogava do 3º andar, que não existia, do 2º. Então, era um clima folclórico, assim, que cada vez que me apresentava um professor, imagina, tinha um grupo de professores aqui, empresários, o Sami, o Tito tinha uma paciência comigo, o Santana viu que eu passei 2 meses sem projetar, e sentou e me desenhou o projeto inteiro, e depois falou, Márcio, você entendeu? Eu falei, entendi. Ele falou, então isso fica comigo, e você faz de novo. Tá. Mas, enfim, qual foi a minha experiência real aqui dentro do Mackenzie? Foi uma aula, eu consegui sintetizar no 4º ano, quando o Miguel Forte chamou 2 alunos na minha frente. Ele chamou um aluno muito divertido, assim, tipo o Silvio, né, que estava em tudo que é festa, fazia parte da atlética, tudo, viajava bastante, colocou sentado aqui, e chamou um aluno que tirava 10 o tempo inteiro e colocou na frente dele. E falou assim, olha, você vai ter graves problemas, o que tirava 10, com arquitetura, e você vai dar muito certo na profissão. A classe inteira parou, porque foi a primeira indelicadeza que a gente viu do Miguel Forte. Por quê? Porque eu ficava sem nada para fazer, eu era um dos 20 alunos que ficavam em volta dele, para ficar ouvindo o que ele estava falando, qualquer coisa que fosse. Né? Daí, quando ele falou isso, a classe parou, olhou para ele, perguntou, Miguel, por que você está falando isso? Ele falou, porque é assim. Você faz tudo correto o que a gente pede, e você quase nada faz do que a gente pede, mas a tua visão do mundo é bastante abrangente, você presta atenção tanto no menor quanto no maior, no pensamento do empresário e no pensamento social, ou seja, em arquitetura as pessoas vão buscar na gente o nosso olhar, e vão comprar da gente o como a gente vê o mundo.
Daí ele olhou para outra e falou, então o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão fazer um grupo, vão fazer um trabalho em dupla, e vamos ver o que acontece, porque você tem que pegar o seu modo executivo de trabalhar arquitetura, técnico, e você tem que pegar o seu modo social e juntar, e talvez vocês dois juntos a gente consiga criar um excelente profissional. Então, naquele modelo, eu percebi que eu tinha que ter duas asas para caminhar aqui dentro. A asa da técnica, que o Mackenzie é excelente. Hoje eu participei de uma banca com o Ali, e os alunos foram absolutamente competentes em sua estrutura, e a área social, que a gente realmente tem que prestar atenção e promover benfeitorias para todas as pessoas. Voltando àquele tempo, daí no terceiro ano, quando eu comecei a perceber que era tudo muito complexo de perceber, e era uma super dedicação, e eu não ia nas festas, não lia, olha, eu passei a ler os livros depois que eu conheci o Celso, olha isso, daí eu passei 2 anos na biblioteca. Então eu subia, que eu me senti, quando eu vi o filme do Harry Potter, eu falei, nossa, é a minha vida, porque eu ficava naquela biblioteca lendo casulo, estrutura por estrutura. Quando chegou no 5º ano, que eu tive aula com o Semi, com o Tito, foi fantástico, vocês me orientaram a ser um empresário. Então eu entendi que o Mackenzie realmente formava um profissional por conta de todas essas qualificações e por conta do nosso convívio. Na volta à escola, eu percebi uma coisa fantástica, ou seja, do ponto de vista e a leitura de todos os alunos são importantes, e o trabalho que eu tenho com eles hoje é tentar manter eles o mais perto possível do que eles são, porque é essa diferença no ato de transformar, não formar em forma mecânica, mas de transformar, que vai dar o que a profissão tem de melhor, que é a qualificação de tudo. Quero agradecer a 2 tipos de situações que eu tive. A situação como aluno e a situação como professor, porque hoje o Caco está dando aula. Nossa, tem um monte de alunos queridos, que a gente convive fazendo um projeto há muito tempo hoje. Acredito que passando todas essas impressões que todos nós tivemos para os alunos que chegam o tempo todo, né? A gente é meio parede aqui, tá? Mas muito obrigado, o sentimento que eu tenho pelo Mackenzie e por todos vocês até hoje é gratidão. Tá? Muito obrigado. Bom, para que a gente possa fechar aqui com aquela pergunta que foi feita para todas as mesas, né? Gostaria que vocês, mas tem que ser uma palavra, hein, gente? É um desafio, hein? Para quem fala tanto como nós, é um desafio. Nome completo, ano que se formou e uma palavra que traduz a sua emoção em ter se formado aqui. Lisete, começando com você. Pode, não precisa ser emoção, mas uma palavra que seja forte, que sintetize. Que difícil, uma palavra. Mas não esquece o ano, sim, nome completo, sim. E aí? Lisete Maria Rubano, eu fiz a escola de 77 a 81, e a palavra, eu diria, em transformação. Bom, eu me formei em 86, entrei no curso em 81. Meu nome é Wilson Flório, e a palavra que me vem à mente mais forte é ofício. Meu nome é Celso Lomonte Minozzi, turma de 81, formado em 82. A palavra é confiança. Eu entrei em 78, me formei em 83, e a palavra é felicidade, eu acho. Eu sou muito feliz aqui. Eu sou Ana Maria Fazanella, formada pela turma de 1986, e a palavra que veio assim que fui solicitada é descoberta. Foi uma grande descoberta da arquitetura. Eu sou Silvio Stefanini Santana, eu entrei em 82, me formei em 86, e a minha palavra, eu vou parafrasear o professor Miguel Forte, que tinha uma palavra para
falar para os alunos. Sempre que encontrava os alunos, ele falava bacana. Então, eu acho o Mackenzie bacana. Olha, que turma comportada essa de 80, hein? Gostaria de chamar a professora Angélica para falar algumas palavras, que é a nossa diretora. Vou colocar a mesa. Eu queria agradecer, né, a mesa. Eu estava aqui pensando que a gente teve 2 mesas da década de 80. E são 2 mesas que poderiam ser complementares, mas também são bastante distintas. Talvez porque a mesa anterior, ela tinha, talvez com exceção da Elisete e do Márcio, ela tinha pessoas que estudaram uma grande parte do seu período na escola nos anos 70, e realmente os anos 70 foi uma década muito turbulenta, né? Porque foi os anos 60 e 70, realmente a ditadura ela era um pano de fundo, um contexto que fazia com que a escola tivesse um outro movimento. E essa mesa é interessante porque grande parte dessa mesa, eu me identifico até com essa mesa, estava falando com o Lucas, porque nós somos dessa geração, que entramos na escola em 81 e saímos em 86, é uma geração que de certa forma, viveu um Brasil diferente. Assim, a gente não percebeu muitas coisas dos movimentos políticos naquele momento, dos anos 70, porque nós éramos adolescentes, crianças, mas vivemos uma década de 80 que era uma década muito bem, o Flório acho que colocou muito bem, o Flório, o Silvio, o Silvio falou muito dessa questão do contexto, essa questão cultural, que nascia de uma forma distinta, sem uma crítica política. Eu acho que a gente tem esse problema, eu acho que é um problema de uma visão até de... E que a gente aprendeu em outros momentos, por exemplo, a Ana estudou na Belas Artes, né? Eu lembro que eu também, acho que a gente se conheceu naquele momento, mas a gente viveu um momento diferente lá de briga por uma escola, etc. Mas, de qualquer forma, era uma década entre aspas, neutra, né? A gente mas eu acho que tem um momento que a gente se esqueceu dos anos 80 e que fez parte de toda essa geração, que foi as diretas já. A gente não pode se esquecer disso. Eu acho que isso foi em 84, né? 84, 85, uma transformação do Brasil e uma luta também pela Constituinte. A primeira Constituição, né, que a gente chama hoje de Constituição Cidadã, pós a década de 60, aconteceu nos anos 80. Então, eu acho que a gente entra nos anos 80 com um momento muito acrítico, mas a gente sai dos anos 80 com um Brasil em transformação e com a arquitetura em transformação. Isso é muito importante, porque a gente não pode se esquecer que os anos 80, os anos 70, o Brasil deixa de ser rural, passa a ser urbano, e os anos 80, a gente tem um protagonismo muito forte da cidade, e eu acho que aí a questão do urbanismo, do planejamento urbano, que o Celso tem toda a razão, a gente discute muito pouco, ele vai emergir muito forte no Mackenzie nos anos 80, nas diversas escolas de arquitetura e urbanismo, e nos anos 90 eu vou ter o prazer de, em 91, começar a dar aula aqui, e dar aula com a Vólia, que foi tanto citada, e a gente vai falar disso na próxima mesa. Mas é fundamental a gente perceber que a nossa profissão ela vai se transformando. E este embate sociocultural, que vai fazer parte da nossa profissão, ele é muito importante para delinear as disciplinas que são dadas no curso, para a gente pensar o que é importante para se formar o arquiteto urbanista neste ofício, que é um ofício que ora é muito individual e ora é muito coletivo. Então, eu queria agradecer, que é uma mesa muito interessante, que completa a década de 80 de uma maneira muito interessante e muito sinalizando essas transformações que o Silvio bem colocou. Obrigada. Eu só queria sugerir um direito de resposta à Vólia
porque ela é citada em todas as mesas. Professora Vólia, por favor, algumas palavras. Essa amada Vólia. A professora Angélica nos lembra que a professora Vólia é organizadora dessas mesas e ela é muito querida, será citada na mesa de 90 também, professora. Aguardem. Olha, fui ficando, no decorrer dos diversos depoimentos, fui ficando muito emocionada, tá? E queria dizer uma coisa, me senti extremamente lisonjeada com tantas lembranças, e queria dizer uma coisa para vocês, o seguinte: a gente nunca sabe, como professor, o quanto a gente toca os alunos, né? E aí eu queria lembrar, digamos, uma colocação do Agamben, que é um filósofo contemporâneo muito respeitado, que diz que a gente nunca sabe da gente totalmente, e que o olhar do outro diz quem você é. Então, eu acho que hoje vocês disseram uma parte daquilo que eu sou, agradeço imensamente. Vólia, é por isso que a gente se lembra de você. É por isso que a gente se lembra de você. E eu queria também chamar a Maria Pronin, que também foi citada. Professora, por favor, umas palavras. Vem cá, Pronin. Nossos professores queridos. Você me pegou de surpresa. Nós também tínhamos aqui o Tito e outros que acho que se esvaíram. O Sami, o Tito. Vem aqui. Quer falar umas palavras? Vocês foram citados? Gostariam? Não? Foi em sala de aula, né, professor? Tá certo. Estão querendo almoçar, né? Estamos felizes com vocês aqui, todos nós. Então, eu não sou formada no Mackenzie, né? Eu vim da FAUSP, mas eu estou no Mackenzie a maior parte, acho que, da minha vida. Estou aqui desde 79. E fui professora de muitos professores que dão aula agora. Eu fui professora, dei aula no curso noturno, diurno, dei aula comecei com arquitetura de interiores, depois projeto da edificação, depois voltei para arquitetura de interiores. E eu me sinto em casa, amo o Mackenzie. Eu acho que é muito mais do que a faculdade onde eu me... Apesar que eu fiz o doutorado lá na FAUSP, mas eu fiz porque na época não tinha ainda aqui, senão teria feito aqui. E eu me sinto mais mackenzista do que qualquer coisa, né? Então, aqui é o meu segundo lar, né? Então, eu queria agradecer a lembrança também do Flório, que eu lembro bem do Flório, né? Nós demos aula juntos. Eu fiz alguma coisa errada. Foi sempre ótimo, Flório, brilhante. Muito obrigada. Acho que podemos dar por encerrada a mesa. Obrigada a todos.